Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse assunto com muito carinho para vocês. Sempre um convidado muito especial, temos uma super convidada hoje, já apresento para vocês. Não deixem, por favor, de assinar o canal aí, para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo na primeira mão. E não deixa de seguir a gente aí também nas redes de social, porque além desse conteúdo maior, a gente também tem os cortes aqui que normalmente fazem bastante sucesso e muito legais. Bom, nossa convidada de hoje é escritora, editora, roteirista e tradutora. Em 2019, foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, da editora Jandaíra. É autora do volume de contos Você Não Vai Dizer Nada, publicado pela Nós em 2021. E em 2025, pela Companhia das Letras, lançou o seu romance, O Caderno de Ossos, maravilhoso, que a gente vai falar bastante dele aqui durante a nossa conversa. Muito bem-vinda aqui ao História Diversas, Júlia Coddo. Oi, gente, tudo bem? Custódio, muito obrigada pelo convite. Imagina, um prazer estar aqui. Imagina, prazer enorme. Parabéns já de cara pelo trabalho, que eu amei, já te falei aqui offline, eu já vou começar rasgando seda, porque realmente seu livro é muito bom, adorei, real. Acho que é muito bem escrito e eu acho que é um tema que a gente tem sempre que estar falando dele, né? Então, e a gente vai falar mais dele aqui durante, até por isso, né? Sim. Conta pra mim como é que começa a história da leitura, da oratória, né? A gente vê aqui sua bio, né? Escritora, editora, roteirista, tradutora. Ixi. Tipo, cara, é a palavra, né? Assim, né? Isso, é verdade. É uma loucura, assim, Minha vida foi toda um pouco bagunçada, assim. Eu saí do colégio, assim, já gostava muito de ler, gostava muito de literatura, aí sempre tive muitas dúvidas, assim, sobre o que fazer da vida. Foi sempre uma questão. Gostava de escrever, mas aí também teve um momento que acho que a insegurança pegou muito forte para mim. Uhum. E eu meio que... Uma coisa que eu abandonei por um tempo na minha vida. Você tinha mais ou menos que idade? Eu acho que foi durante a faculdade, assim. Uhum. Eu fiz um tempo de jornalismo, aí fiquei meio em crise, fiz letras, fiz um tempo junto, depois larguei o jornalismo, aí fiquei na letras, e aí também não sabia direito o que eu queria fazer, sabia que eu gostava muito de ler. Uhum. Só que na letras, assim, eu meio que peguei um pouco de medo de escrever, no sentido de ler todas aquelas coisas me deixava, assim, um pouco intimidada, porque eram, assim, clássicos, coisas... Será que eu vou chegar... Como é que eu vou chegar nesse lugar? Né? Quem sou eu, assim? E a Faculdade de Letras, ela não te incentiva muito a escrever literatura. Ela te incentiva muito a conhecer a literatura, a aprender a interpretar e analisar a literatura. Claro que esse repertório ajuda, mas, assim, de escrever mesmo, parece que não é uma coisa para você. Você, no máximo, vai ser... se der muito certo, você vai ser uma crítica literária, no máximo, assim, sabe? Então, eu comecei a achar... Você lê muitos autores já muito consagrados, assim, e eu conhecia pouca literatura contemporânea. Então, também, talvez até a falta de representatividade, né, de mulheres. Eu senti uma coisa muito distante de mim naquela época. Então, deu uma travada Você se via menos época. ainda, né? Eu gostava, por exemplo, eu escrevia muitos contos, assim, eu estudei numa escola que ela incentivava bastante escrever. Legal. Tinha aula de redação, então eu gostava muito de escrever. Crônica e conto, principalmente. E foi uma coisa que eu meio que fui deixando de fazer. Só que toda vez que eu lia, eu sentia um ímpeto, assim, de querer escrever e meio que bloqueava naquela época, né? E aí a minha vida foi muito confusa, assim, também, porque eu também não sabia direito o que eu ia fazer. Aí acabei indo para a Itália, porque eu tinha um namorado lá. Aí lá fiquei meio aprendendo italiano, fiz trabalhinhos, assim, aquela coisa quando você é jovem. Legal. E aí voltei e acabei caindo. Eu falei, o que eu vou fazer? Quero trabalhar com literatura, com texto. E acabei indo para a área de edição. Só que eu trabalhei com livros, acabei conseguindo um emprego com um livro que não era de ficção, né? Na verdade, o que eu queria mesmo era trabalhar com ficção. Mas, assim, fiquei lá um tempo também. Tinha a pulguinha da crônica do conto ali, né? A vida assim. meio que vai
vai te levando. Você tem que sobreviver, pagar suas contas e tal. E trabalhando lá, tinha a estabilidade financeira, que é aquela coisa maravilhosa que eu não tenho mais. Tudo bem também, mas tem outras coisas, sim. né? Aí chegou um momento, assim, mais de crise pessoal total da vida. Mas, assim, veja que já demorou muito tempo, porque eu já tinha mais de 30 anos. E sentindo sempre esse ímpeto, assim, e essa vontade de escrever. E que aí, um momento de crise pessoal total, assim, na minha vida, que eu me separei de um casamento, uma relação longuíssima, e saí do emprego. Aí, pronto, falei, e agora? Quebrou tudo. Aí quebrou tudo, e aí foi um momento, assim, de olhar pra mim e me reconstruir. Aí eu fui fazer uma oficina literária. E aí... Foi aí que... Aí falou, cara, pronto, é isso. Me achei. É isso. Olha que isso. Foi com a Noemi Jaffe, que é um grupo que eu faço parte até hoje, assim. Lá na Escrevedeira. Na Escrevedeira, porque que realmente me formou. E eu não consigo largar. A gente tem um grupo meio professora, fixo, assim. Né? Exatamente, porque não é qualquer oficina, né? É a Noemi, que a Noemi, ela é muito fora da caixinha, no ótimo sentido, assim. Exato. Então, ela é bem diferente, assim, o trabalho dela, como professora. E aí, maravilhoso. E aí, como é que foi o caminho para você chegar nesse livro de contos? Foi a partir dessa oficina? E como foi sair do contos para ir pro romance? Essa prosa de muito mais fôlego, quero dizer. Aí foi isso. Eu fui me encontrando na escrita e eu escrevia algumas crônicas aí um pouco antes, assim, que eu publicava num blog, umas coisas assim, mas comecei a escrever mais contos e comecei a me aperfeiçoar bastante no conto, tal, e já tinha alguns contos feitos. Comecei a pensar na ideia de um livro e foi muito assim a Noemi me incentivou bastante, assim, falando, não, você já tem uma linguagem sua, você tem que começar a preparar um livro. E aí comecei a pensar num livro, né? Comecei a pensar no que tinha de comum nessas histórias, porque elas não tinham um tema único como, sei lá, alguns livros de contos têm. Então, para mim, era um estilo, mas aí eu comecei a ver que também tinha uma coisa com os silêncios, com... um incômodo, assim, com o mundo, com as relações e com os próprios silêncios das coisas, assim. Então, eu comecei a ver que tinha isso em comum nas histórias. E aí, comecei a reforçar esse elemento para ele também ter alguma unidade, como livro de conto. Legal. Tanto é que essa frase, você não vai dizer nada, ou coisas parecidas, ele vai aparecendo em várias histórias. Aí alguns eu fui cortando da minha primeira versão do livro, que estava mais assim dispersa, estava mais uma coletânea, mas eu comecei a burilar mais para formar uma coisa com unidade. Mais unidade, exato. Aí cortei algumas histórias, escrevi histórias novas já pensando no livro. E aí foi isso. Aí saiu esse primeiro livro, aí muda bastante, né, a vida quando você sai, tem o primeiro livro, você começa a se autorizar mais, né, a se dizer escritora. Então foi importante para mim esse livro, ele teve uma boa circulação, uma boa recepção, então deu um ânimo maior. Quando eu já tinha terminado, assim, tinha ainda publicado, eu já tinha começado esse romance, só que eu fiquei um pouco encrencada com ele, demorou para... E teve um trabalho de pesquisa muito grande também, imagino, né? Então, também isso também prolonga, teve a pesquisa às vezes atrapalha, porque você fica um pouco preso, né, eu imagino. Na coisa, você tem que deixar, às vezes você tem que deixar até... O que traz mais para ficção, tem que até né? dar uma esquecida, assim, na pesquisa. Para deixar... para deixar fluir. A imaginação fluir, né? E aí, um momento todo complicado, e foi difícil para mim sair do... eu já dominava, mais ou menos, eu estava muito confortável no conto, né? E aí, a hora que eu fui pro romance, eu falei, não, quero experimentar o romance, quero experimentar uma coisa nova. Eu falei, gente, será que eu não sou do romance? Talvez eu não consiga, porque eu tive muita dificuldade, porque funcionava pro meu estilo de vida o conto, porque era aquela coisa caótica, de repente eu pegava um freela e aí eu largava, já tinha terminado o conto, tava lá, ele teve lá o tempo que eu fiquei com ele,
obsessiva ali, terminei, finalizei. Dá uma sensação boa, assim, quando você finaliza, né? E o romance não tem, porque demora. Então dá uma angústia. Você é essa pessoa que, tipo, só vai pra parte 2 quando termina um? Tipo, você tem que fechar pra poder abrir o outro? É isso que eu quero dizer? Não, porque eu fui meio escrevendo esse livro de uma forma totalmente caótica. Nunca mais vou fazer isso. Eu escrevi fora de ordem. Eu tinha uma ideia, eu escrevia. Não sabia nem onde ia entrar aquilo. E depois deu um baita trabalho. Pra assim, organizar. Rearranjar todas as partes. E é isso, o negócio da continuidade. Como eu interrompia ele, quando eu ia voltar, eu sentia uma dificuldade enorme. Eu perdia, assim, um pouco o fio da narrativa. Então, mas eu sei, assim, que o próximo livro eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer... Muito mais organizado. Eu vou fazer mais organizado, eu não vou escrever fora de ordem. Pelo menos com um ponto de partida. E vou tentar não interromper, assim. Porque eu acho que essa coisa de depois voltar era muito difícil, assim. Aí, realmente, eu reescrevia, apagava. Então, foi complexo o processo. Sim. Mas deu certo no final, né? Eu acho que também aprendizados, né? Aprendizados. Normalmente eu pergunto aqui para os autores, o que você não repetiria no próximo livro? Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Tipo, cara, o caótico, né? Caótico. Eu vou tentar organizar mais as coisas. E aí você sai já, tipo, o primeiro romance já sendo publicado por uma grande editora como a Companhia das Letras. Como é que foi isso pra você? O que representa isso pra você? Representa... Como foi trabalhar com edição também, já com editor da Companhia das Letras? Sim. Que eu acho que isso também tem um peso. Tem bônus e ônus aí. Claro, você sente uma... tem uma grande diferença, assim, acho que na distribuição, na divulgação, né? E é isso, você sente meio que... Ok, eu cheguei num lugar legal, assim, porque... tem uma seleção, digamos, né? Muita gente querendo publicar na companhia. Então, o fato de você estar lá dá uma satisfação, assim, tipo, né? Então, e aí tem todo um processo... tem uma demora maior, eu achei, porque, claro, eles são uma editora muito grande, que já tem um cronograma marcado, fechado, né? Ali, fechado né? por um ano. Então, eu realmente assinei contrato para ser publicado um ano depois. Mas valeu a pena, assim, dá uma angústiazinha, assim, que fala, não aguento mais esperar por esse livro, né? Mas, e aí eu tenho um trabalho intenso de edição, assim, teve mais conversas com o editor, mais pedidos de mudança também. Tem um pouco menos de liberdade em relação a uma editora menor como a nós, mas tem um diálogo maior, teve um diálogo maior na edição, assim, também de conversar de discutir o livro, lapidar, passa por preparação, passa por muitas revisões, né? Então, tem uma excelência ali na produção do livro também. Perfeito, muito bom, bom ponto. Até falando em Companhia das Letras e em edição, né, editores, eu li o livro do Luiz Schwartz, O Primeiro Leitor, né? E até pegando esse ponto que você falou, eles recebem muitas propostas, né? Então, ele fala assim, porque ali na hora que está sendo selecionados os livros, ninguém vai ter tempo de ler todos os livros para saber, para escolher. Vai ler uma parte, vai ler trechos para sentir o ritmo, para sentir estilo e tal. E normalmente a escolha é feita mais ou menos ali, né? E ele fala muito dessa coisa do poder do primeiro parágrafo, né? Esse impacto do primeiro parágrafo que provavelmente você vai ser muito avaliada por um parágrafo. Então você escreve um livro de 300 páginas, mas é seu primeiro parágrafo que vai definir se você vai entrar naquela editora ou não. Ou o primeiro capítulo, né? Ou o primeiro capítulo. Acho que no primeiro capítulo, muitos leitores, quando tem muita coisa para ler, decidem se vai continuar lendo ou não, o editor, né? Se vale a pena continuar lendo para ver onde isso vai chegar ou não. Ou vou passar para o próximo, né? Você pensou nisso enquanto você estava escrevendo? De fazer isso, ou esse primeiro parágrafo, esse primeiros capítulos de uma forma... Eu gosto assim... Você conseguisse captar ali, eventualmente mais fácil? Eu não pensei exatamente de captar um editor. Eu pensei em captar o leitor. Perfeito. Mas assim, eu sempre gosto de pensar no primeiro parágrafo, na primeira frase.
Eu adoro livros, assim, que tem esse início impactante, assim, o original. Então, é uma coisa que eu penso, assim... às vezes, eu até gosto, quando termina ou o conto ou o romance, voltar pro início. Tá. Para você voltar pro início, dar uma burilhada, pensando já no que é todo o livro, entendeu? Então, eu acho isso importante. Eu gosto de voltar pro primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, depois de terminar o livro. Perfeito. Ou conto, né? No caso do conto. Até para ver o que... Isso, para ver se ele fecha, né? Exatamente. Se ele, obviamente, se precisar fechar. Tem coisas que ficam mais abertas. Mas se precisar, eventualmente, se ele fecha, né? Sim. E tem algumas histórias que, na verdade, você lê o primeiro capítulo, você fica ali meio ainda sem entender, porque é proposital gerar aquela dúvida. Sim. Às vezes você lê o primeiro capítulo e você não sabe quem é o narrador. Às vezes é interessante essa dúvida isso. também, Que aí você vai né? descobrir, na verdade, que é o narrador no quarto capítulo. Sim. O ponto é, assim, o quanto a pessoa vai ter paciência, né? Acho que hoje em dia tem isso também. Tipo, caralho, não tô entendendo. Né? Próximo. As pessoas estão mais, assim, menos pacientes. Assim, talvez a fragmentação da internet, essas coisas de textinho muito curto. Mas eu acho que, às vezes, vale a pena insistir um pouquinho mais, né? E eu, às vezes, também depende da habilidade do escritor, porque, às vezes, a mesma dúvida ou a confusão é feita de um jeito que instiga, né? Que a pessoa fica assim, o que é isso que eu não tô entendendo? Mas eu quero entender, deixa eu ver se eu... Exato. Tem alguma coisa ali que faz a pessoa... Querer saber mais. Querer ver onde isso vai dar, né? Sim. Que pode ser interessante também, pode ser enfim. Total, muito bom. Você falou aí dessa coisa da internet, da fragmentação e tudo. E eu acho que uma outra coisa que o Luiz traz também no livro dele, que me chamou bastante atenção, é essa coisa hoje do autor no palco, né? Então, antes esse autor ficava mais ali na casa dele, recluso e tal. Hoje, né, assim, lançar um livro, você tem que... Você tem que ir nos eventos, você tem que ir nas feiras literárias, você tem que ir nos podcasts, blá, 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 divulgar e tudo. E isso é uma agenda, isso consome muito a agenda do autor, né? Como que você tem conciliado essas coisas, assim, para estar em todos esses lugares? Aí você vai, eventualmente, começar a escrever um novo trabalho agora, então você tem que, né? Tá trabalhando esse enquanto tá fazendo outro, mas nesse ato aqui você tem um monte de coisa, lugares que você tem que estar. Que é um pouco, você tem que... Por isso que dá pra fugir disso? Também não, minha pergunta. eu acho que não dá, então. Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que eu tô começando agora a falar em público, assim. Eu sempre tive dificuldade, né? E eu acho que eu não consigo me expressar tão bem quando eu vou falar nas mesas, que eu acho que quando eu escrevo, eu não consigo sou melhor escrevendo do que falando. Muito melhor escrevendo do que falando. E aí, eu até conversando com uma amiga outro dia, já que saudade da época que o escritor podia não ter carisma. Podia só ser um cara mal-humorado. Exato. Fechado não precisava no quarto aparecer. mofando. Exato. Que ninguém queria muito saber também quem era, né? Sim. Tipo isso. E aí, aí você é jogado, assim, você tem que ir, vai lá. E eu acho que também eu tô melhorando com o tempo, você também vai acostumando, Exato. né? Você vai treinando, né? Vai treinando. Mas é isso, assim, você tem que ter... Me ajuda o fato de eu não ter um emprego fixo, que eu tenho flexibilidade de agenda, né? Então, eu trabalho como autônoma e consigo manejar melhor. Mas é isso. Isso também tem seus malefícios, assim, né? Porque é difícil, né? A disciplina, né? A disciplina é difícil, é difícil teoria, pagar as contas. Não, pagar as contas, obviamente. Mas porque aí você não tem estabilidade, né? Você fica com um tempo ali mais livre, vamos dizer assim, que você controla mais, né? Você consegue controlar melhor a agenda. Mas se você não tiver uma disciplina, isso também vira um belo de um problema. É muito difícil isso daí. Esse negócio da disciplina. Eu ia te perguntar isso. Nossa. Como é que tá? Você escreve todo dia? Não.
Adoraria. Meu sonho é escrever todo dia, assim, é tudo que eu fico assim, não, o ano que vem eu vou me organizar, vou acordar, vou escrever todo dia. 1º de janeiro, valendo. Nada. Funciona muito assim, tem períodos que eu fico assim, pra mim é um período que eu tô obcecada com a história e realmente eu escrevo, blá, blá, blá. Quando eu tava finalizando o livro, eu escrevi todo dia. Então foi um momento assim que eu falei, cara, eu preciso terminar esse livro, eu não aguento mais essa história me perseguindo, eu não terminando esse livro. E aí realmente eu tirei e falei assim, eu vou terminar esse livro. E aí eu fiquei uns 3 meses escrevendo todo dia. Entendi. E foi o que funcionou até para esse negócio da linearidade. Linearidade não, do fio, né? Da continuidade da história. Perfeito. E não perder o fio narrativo. Perfeito. Então, mas quando, assim, eu já estava com né, para terminar o livro. Então, tinha esse impulso de preciso terminar. Aqueles agora, 15 quilômetros que você está no 12. Final, você fala assim, cara, só falta 3, vai. Isso, vai, agora vai. Mas, no geral, eu tenho muita dificuldade com rotina, com criar uma rotina, de escrever todo dia. Então, assim, aí, de repente, eu escrevi um conto, assim, semana passada. Eu tava com muito tempo sem conseguir escrever. E aí eu peguei, aí fiquei com a história. Aí teve uns 2, 3 dias que eu peguei e escrevi tudo. E aí fica meio... Funciona meio assim, com uns fluxos intensos. E depois uns momentos que eu falo, não, quero escrever, acabo não escrevendo. Mas é uma coisa que eu pretendo mudar em mim. Eu gostaria de mudar em mim. Eu acho Segunda coisa já para check 2026. Quem sabe em 2026. Eu tô assim sempre. Que eu gostaria de escrever todo dia. Eu acho que ia fazer uma diferença para mim. Enfim, ia organizar um pouco, assim, né? Pelo menos ter um horário, porque eu tenho bastante dificuldade com essas coisas. Acho que o mais importante também é que também está na sua agenda, né? Tem dia que, de repente, eu tô 1h da manhã escrevendo. Que eu não consigo parar, que eu peguei o ritmo lá, deixa eu ir, né? Mas eu queria... Essa coisa acordar às 7 da manhã, todo dia tá sentada em frente ao computador e tudo escrevendo, né? E tem gente que tem muito essa rotina, né? Assim, tipo, cara, eu escrevo de 5h30 a 7h30, sei lá, X. E escreve realmente todo dia de 5h30 a 7h30. Mas também eu acho que assim, também seu estilo, eu acho tem que seu tempo também, uma regra, né? Não é que tem uma regra, que um jeito... Tem gente que funciona melhor de um jeito, tem gente que funciona melhor do outro. Tem gente que funciona mais de manhã, tem gente que funciona mais na madrugada, e só escreve Só na madrugada. que eu acho assim, um pouquinho mais, se eu conseguir... Eu acho que eu não vou ser aquela pessoa regradinha, acho que não é tanto o meu... Todo dia mesmo horário. Não vai ser nunca, né? Não é da minha personalidade, mas se eu conseguir me organizar um pouquinho melhor, acho que vai render mais o meu trabalho, sabe? E vai me ajudar. Perfeito. E quem são suas referências na escrita? Sim, hoje, ou o que já foi, ou que ajudou no trabalho do livro de contos e esse? Noemi, você já falou? Com certeza. Eu acho que assim, eu tive uma trajetória muito marcada pela literatura latino-americana. Eu fui fazer letras um pouco por isso, eu era muito fascinada assim, por escritores como Cortázar, Gabriel Garcia Marques, bastante da onda assim, do boom, assim, então uma literatura mais fantástica, mais realismo mágico. Por uma época eu fui muito fascinada, Carlos Fuentes, o próprio Vargas Llosa, uma época, o Juan Rulfo. Depois também Silvino Ocampo. Mas homens, né? Homens. Muitos homens, né? Depois, assim, fui um pouco para Silvino Ocampo, Helena Garro, Maria Luísa Bombal também, que tem uma... Mas eu por uma época, li bastante homem, assim. Mas eu era bastante Cortázar, Borges, Bioy Casares. Gostava muito, assim, dessa literatura. Acho que todo mundo, né? Acho que também... Porque é o cânone, né? Era o que tava, é o cânone e a gente... meio que a gente despertou, assim, para a necessidade de ler mais mulheres. Foi recente. Muito recente, cara. Recente. E hoje em dia eu leio muito mais mulheres. 10 anos atrás, por exemplo. Pouquíssimos hoje livros em dia eu leio mais mulheres disso, que homem. Né? Há 10 anos atrás tinha pouquíssimos livros de escritoras nas estantes das livrarias.
E menos mulher escrevendo também, menos mulher sendo publicada por editoras grandes, né? E o cânone todo da literatura mundial é todo masculino, poucas exceções, Virginia Woolf lá que entra, mas aqui no Brasil Clarice Lispector, mas assim muito muito masculino, né? E eu lia, então teve esse momento, aí teve claro que eu também aí da literatura brasileira Machado de Assis foi uma coisa muito importante para mim, Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles também, Guimarães Rosa, e aí eu gostava muito, muito também do Ítalo Calvino, foi muito importante na minha formação. Aí mais tarde eu fui lendo também a Natalia Ginzburg também, aí fui lendo outras coisas, hoje em dia... Você chegou a ler esses italianos no italiano? Eu li depois, assim, né? O que o Italo Calvino, no início, eu li em português, né? Porque eu li mais nova. Sim. Que deve ser também deve ser uma outra sensação também. O Léxico Familiar foi o primeiro livro... Não, aí eu lembro que assim, eu li o primeiro livro em italiano que eu li foi um do Calvino também, que eu já tinha lido, que era o Visconde Partido ao Meio, que era um pouco mais simples, eu peguei, tinha lá, eu falei, vou reler em italiano. Perfeito. Aí o segundo Porque também livro, isso ajuda também, né? Que eu já mais ou menos conhecia, aí eu tava meio que aprendendo. Aí quando eu já dominava mais o idioma, o segundo livro em italiano que eu li e que eu me apaixonei foi o Léxico Familiar da Natalia Ginzburg. Perfeito, você leu no original. Li. Maravilhoso. E depois continuei a ler, li o Caro Michele. E esse livro é também. maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Absurdo. Muito importante para mim. E aí, depois nossa, por exemplo, os contos do Raymond Carver são muito importantes para mim. A Lúcia Berlin também, que eu li mais tarde. Manual da Faxineira, eu amo. Que mais? E aí vem toda a Herta Miller, uma escritora que eu gosto muito também. Então, assim, é muito variado, só que depois veio eu continuo muito fixada na América Latina, que é a coisa que eu mais gosto, assim. Só que agora eu tô lendo muitas mulheres. E tem muita gente maravilhosa produzindo coisas, principalmente as mulheres, produzindo coisas maravilhosas assim, na América Latina. Eu leio o que tem muito... de México, Chile, Argentina. Argentina, assim, é um lugar de literatura, Argentina, não assim, sei o que acontece. Não sei o que acontece, que aquele lugar gera tantos escritores não é maravilhosos, não é uma coisa maravilhosa. Chile também, México também, enfim. Exato. Então, assim, Colômbia, né? Horredo, tudo, até quadro. Então, nossa, assim, eu tô muito lendo. O que eu mais leio hoje em dia é mulheres na América Latina. Eu amo também. Também. Então, tá bem no meu radar, inúmeras assim, mulheres. Tá muito no meu radar. E é zero, assim, uma insistência. Não, eu acho que a minha literatura pegar o livro e começar a gostar. É uma coisa, assim, absurda, assim, né? Sim. É bem, assim, acho que o estilo que eu gosto e que acho que conversa com a minha obra. Sim, assim, perfeito. é uma grande influência. Ô, Ju, e como é que é ser editada sendo editora? E o que mudou no trabalho de edição do Caderno de Ossos que você achou que foi muito importante assim, para o livro chegar onde ele chegou? De edição, você De diz? edição, Eu acho que o editor, ele tem uma visão, assim, que às vezes é uma visão que às vezes mas, assim, o que vai chegar a um público maior? Eu acho que a visão do editor, que foi o Emílio Fraia, desse livro, foi um pouco assim. Então, algumas coisas que no início ele pediu para eu tirar, eu fiquei meio assim, mas eu acho que é um jeito de fazer o livro mais palatável para um público maior, porque é uma editora maior, Perfeito. sabe? Então, eu acho que um pouco isso. E é claro que o papel do editor é importantíssimo sempre, assim, né? Que é tipo, vai ser o seu primeiro leitor e vai ver com os olhos de o que pode dar de problema, o que não está fluindo, o que não está funcionando. A gente, às vezes, está apegada com umas coisas. A gente fica muito no escuro, né? Porque a gente... Às vezes, uma coisa que nos afeta muito, que nos emociona muito, mas é uma coisa só pra gente, assim. Às vezes a gente tá apegada a algumas coisas, né? Então dá uma organizada. Alguém que olha de fora, né? Que olha de fora e que te ajuda. O bom editor, eu acho que ele chega a entender qual que é a sua proposta.
E tirar o melhor da sua proposta, né? Porque os livros são diferentes, os autores são diferentes, têm propostas diferentes. Isso é importante, eu acho. Perfeito. E como você falou que organizar a vida com a escrita é um desafio. E organizar a vida com a leitura, como você tem feito? É mais fácil? Para mim é mais fácil. Ler, assim, é a melhor hora do dia. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, ai, gente, lê... como você consegue tempo pra ler? Pra mim é... Como não Cara, tipo, conseguir? eu tenho sempre, quase com tempo... Como você consegue tempo pra respirar? Né? Exatamente, tipo... assim, é que nem... É meu horário de lazer mesmo. Não é uma coisa que eu falo, estou lendo... Deixa eu ler, que preciso ler porque é importante ler. É uma coisa assim... tô esperando o dia inteiro para terminar. Pra chegar nesse momento. Pra chegar o momento que eu vou poder sentar e descansar e ler meu livrinho, assim, sim, né? Então, perfeito. Tem momentos, assim, que eu tô trabalhando mais, e aí eu acabo lendo menos, porque aí o momento que eu vou ler é aquele momento antes de dormir. Porque, para mim, aí eu tenho que entrar lá, aí, sei lá, fico com sono rápido, li poucas páginas. Mas todo dia eu leio um pouquinho. E aí tem momentos que eu tô mais assim... Às vezes até o próprio livro pede, você começa a ficar intrigada, você quer terminar o livro. Tem livros que te puxam, né? E aí eu até interrompo, assim, momentos... Sei lá, de repente eu tô lendo, assim, momento até que eu não deveria ler, sabe? Que eu devia estar, sei lá, fazendo outra coisa, trabalhando, lavando louça e cozinhando e... Mas a história é maior que a gente pega, mesmo, né? Tipo, consegue né, tirar a gente desse lugar. Realmente, acho que quem escreve, né, gosta muito de ler, né? Porque tem um amor muito grande pela literatura. Então, realmente, é o meu momento de lazer, não tem? Maravilhoso. É o que eu mais gosto de fazer. Maravilhoso, eu também. Só queria ter mais tempo para ler mais. Fico olhando todos os livros Claro, que eu... toda vez eu olho todos os e livros falo que eu tenho assim, para gente. ler. Aí fico comprando novos livros, aí o negócio só vai aumentando. Sim, aí você vai vai me vendo aquela dando pilha. um desespero, assim, tipo... Aí eu falo, cara... Meu Deus, eu não li isso. Eu não li isso e tal. Isso me Mas dá você sabe que eu tava vendo um vídeo essa semana de alguém falando acho que não sei se é não biblioteca ou antibiblioteca. Que é a biblioteca que você não leu. Sim. Mas ela é muito importante, ela tá ali. Ela tá Entendeu? Tipo assim, eu não li Detetives Selvagens. Sim. Mas ele tá ali. É Aí bom eu fico quase com uma uma será- coisa assim, tipo... Será que Isso, eu pego fica aqui, uma hora eu vou pegar. Aí eu vou lá, às vezes dou uma folhadinha e falo, acho que eu não vou ler agora. Mas, sabe assim, parece que assim, é uma coisa que aquece o coração. Então eu acho que essa coisa de ter muitos livros para ler dá uma certa ansiedade, mas é também um afago. Sim. Não deixa de ser um afago, né? Sim. Esses livros que estão ali meio que esperando a gente. Sabe, parece Sim. que alguém que tá esperando ali, Sim. tipo, pra conversar. Sim. E assim, Tem tudo muita bem, coisa me boa chama quando ainda, você né? quiser. Tem muita coisa boa ainda esperando por mim. Muita coisa É boa, essa é a minha Não é sensação só- também. É, E a dificuldade de escolher o próximo livro é sempre gigantesca. também. Dá uma angústia. Mas dá, sim, uma angústia também de saber que... Saber que você Mas nunca ninguém vai conseguir nunca ler vai conseguir tudo ler tudo o que quer, que infelizmente. a pessoa queira. É, até porque é uma quantidade gigantesca de obras. Quantos livros saem por... Imagina, Então, primeiro, tudo que já foi lançado. Tudo que já foi Que já está lançado, disponível que- para você. E mais o que Exatamente. está Mais o sendo e o novo que que eu- virá. Exato. Possível. É possível. Mas é bom, é isso. Você saber fazer as boas escolhas, né? É por isso que cada E vez... quais estão sendo as suas boas escolhas? O que você está lendo? Ou tem lido? Eu tô lendo, nesse momento, o do Sérgio Rodrigues, que é um livro para escritora, mas também acho que para aprender a ler melhor, né? Que é o Escrever é Humano. Escrever Humanos, que É fala isso, sobre, né? É isso. sobre inteligência artificial. Ele fala sobre o ato de escrever, mas até como... Porque hoje em dia tem a IA, né, que escreve, mas qual que é a diferença da escrita Exato. literária Estou bem pra curioso escrita para ler esse que a livro IA também. É faz? outro que está na minha lista. Eu acho... Você vai gostar. Eu acho que você... E eu não é só- adoro a escrita do Sérgio Rodrigues. Adoro. Eu li... É um livro eu vou bem- esquecer qual deles, o livro dele que eu li, mas eu adorei. É um livro, assim, muito sobre o fazer
do escritor, mas também serve para leitores, assim, serve para quem quer aprender a ler melhor. Embora eu não escreva, eu amo livros para escritores. Mas porque serve para você aprender a ler melhor também, livros para escritores. Exato, né? exato. Você prestar atenção nas características que deixam o texto mais literário ou melhor, né? Então, assim, é um livro que ele fala... eu ainda estou na metade. O primeiro capítulo que ele fala um pouco de IA, ele não é todo focado em IA, ele é focado no... É o que faz a escrita ser boa, sabe? Ser importante, que é o que justamente que vai diferenciar a sua escrita da escrita da IA. Que é o que a IA nunca vai conseguir fazer. Nunca vai conseguir chegar. Entendeu? Que é, por exemplo, fugir do lugar comum, porque a IA, ela é muito ela é uma linguagem conformada de lugar comum. É mais óbvia, né? De automatismo. Óbvio, exato. De automatismo. Então, a literatura tem que ser o oposto disso. Ela tem que ser o oposto do automatismo. Exato. Então, é sobre isso esse livro, entendeu? Perfeito. Maravilhoso. Se você tivesse que premiar um livro aí que você leu nos últimos 12 meses, que livro você premiaria? Cara, dos últimos 12 meses... O que você leu ultimamente, não precisa cravar a data. Olha, eu vou falar assim, um livro da Elvira Vinha, que eu nem li agora tão recentemente, mas assim, é uma autora que eu acho excepcional, tipo, como se estivéssemos em Palimpsesto de Putas, ou também por escrito. Por isso que eu acho que ela já faleceu, né? Sim. Mais recentemente. Só que eu acho que ela... E é uma autora pouco lida, né? Pouco lida, ela deveria ser mais festejada. Exato, assim, é uma autora, concordo. por isso que eu premiaria. Porque eu acho que ela tem que ser mais reconhecida. E eu acho esses 2 livros excelentes, assim, muito bons. Perfeito. A gente falou aqui no começo também do seu trabalho com roteiro, né? Que livro que você gostaria de roteirizar? Ixi! Na verdade, eu nunca trabalhei ainda com cinema mesmo. Como roteirista, eu faço mais roteiros de vídeos educativos, institucionais. Mas, assim, é uma vontade que eu tenho. Ótimo. E que talvez, sei lá, quem sabe em breve eu faça alguma coisa para esse caminho também. Esse caminho. Boa. Mas, assim, eu acho que, assim, roteirizar um livro... eu acho Levar ele para as telas, né? Tipo, transformar essa história. Eu acho que... é uma coisa incrível também. Deve ser incrível. Mas deve ser muito trabalhoso, eu acho. Trabalhoso. É uma vontade que eu tenho até de fazer isso com o meu, mas não sei. Eu tenho um projeto, até uma ideia com uma amiga que é da área do cinema de tentar. Mas eu acho que uma coisa interessante ser feita, deve ser muito legal, é você fazer Eu pensei agora pegar um livro em que aparentemente não aconteça nada, porque não tenha tantas ações, porque o cinema, o mais tradicional, é aquela coisa que você pensa, não, tem que ser um livro que tenha muitos acontecimentos. Plot o tempo inteiro, né? Pegar o contrário, acho que sairia... Por exemplo, pensei agora num Romance Luminoso do Mário Levreiro, que é um livro que ele não acontece nada, que assim... Só que é maravilhoso esse livro. Que é ele tentando escrever um livro e a vida muito cotidiana ali, e sem conseguir, né? E acho que esse é um grande desafio, né? E aí deve ficar assim um filme... deve ser um desafio interessante você transformar isso em filme e fazer ficar interessante o filme. Porque pode ficar muito ruim. Mas eu acho que tem um potencial também para ficar uma coisa muito... maluca e legal, assim, porque eu acho que sabe aqueles filmes Dias Perfeitos do Wim Wenders, maravilhoso? Sim. Eu acho que esse filme é um dos meus preferidos e ele é um filme assim, é sobre o banal do cotidiano, a beleza do cotidiano, né? Eu amo filme desse jeito. Eu gosto de filme desse jeito e eu acho que esse livro, por exemplo, seria um desafio, seria legal. Perfeito. E você já trouxe a referência aí de algum que já foi também roteirizado, né? Tem alguma adaptação que você não gostou? Que você viu e falou, nossa, o livro infinitamente melhor, alguma coisa assim? Eu acho que muitas, né? Mas agora eu não vou... Não vai lembrar? Não vou lembrar, No geral, quando você lê o livro, você
é difícil, né? Se você não mudar a chavinha, assim, falar, é outra obra. Se você vai ficar apegada, não tem como ser igual. Vai ser outra coisa. Então, você fica um pouco decepcionada. Se você gosta muito, você vai ficar um pouquinho decepcionada, porque vai, né? Nunca vai ser tão bom quanto o livro, mas pode ser bom em outro sentido, né? Porque vai pegar outro lado do livro. Não vai ser igual. Nunca vai ser igual. Perfeito. A gente tem um quadro aqui que chama 3 E's. Você já citou alguns livros aí, se quiser repetir, pode repetir. Um livro para enaltecer, para emprestar e para esquecer. Quais são esses 3 livros para você? E vamos ver. Para enaltecer, eu vou pegar assim dos últimos livros, assim, nessa linha de autoras, a Fernanda Melchor, Temporada de Furacões. E dos que me chamaram mais atenção, esse e A Mais Recôndita Memória dos Homens, do senegalês Mohamed Bougassar. É difícil falar o nome dele. Exato. Esses 2, assim, foram os que eu maravilhosos. Acho que chamaram mais a minha atenção nos últimos anos. Então, acho que são excelentes. São excelentes, assim, os 2. O da Fernanda tem uma coisa com uma linguagem, assim, um jorro, assim, e cada personagem narrada de um ponto de vista diferente. Esses capítulos que são quase só um parágrafo e esse ambiente todo de violência, né, marcado pelo narco, muito pesado o livro, assim, mas assim muito bom, assim, fiquei impressionada. Tem muita força na escrita da Fernanda, né? Assim. Muito fluxo de consciência, mas muito bem feito. E uma linguagem assim. Não, ela é muito bom, assim, é impressionante. Os 2, mas claro que é um livro que difícil, não é fácil de ler. É um livro que você te puxa muito, né? Mas vale a pena, sim. Vale a pena. Sim. Como a Lorena Portela diz aqui, eu gosto de gente que escreve com raiva. É um pouco isso, assim, né? Isso. Escrita meio com raiva, assim, mas eu adoro. Sim. E o do Mohamed assim, é sobre um escritor senegalês na França, né? Então ele fala ele questiona muita coisa, obcecado, né? Um pouco até o papel da literatura. Por esse outro escritor chamado Elimane, né? Que desaparece, é um pouco bem de Bolanho, né? Uma coisa que meio... O livro foi super procurado no assim, Google, né? Porque ele conta de um jeito tão incrível que você tem certeza que a obra existe, né? Ele fala... assim, ele vai falar um pouco, né? O que é a literatura periférica, né? Você ser de um país de um país africano e tá ali na França e serve até para nós brasileiros, né? Sim. Ser de um lugar periférico, distante do centro do mundo ali. Só que ele escreve ao mesmo tempo que ele reflete sobre escrever também na língua do colonizador. Fala um pouco sobre o apagamento dos escritores negros, né? E africanos. Só que ele fala de um jeito original, muito diferente do que tem se falado, né? E sobre estereótipos e sobre... Mas não é difícil resumir esse livro, porque não é só sobre isso o livro. Exato. Não é sobre, né? É outro também que você não consegue parar. Não consegue, não. E você não consegue definir... Porque também... Fala muito sobre o que é literatura. Exato. Sobre o que é encontrar nosso lugar no mundo, né? Sobre o que é... É sobre tudo esse livro. E ao mesmo tempo, tem inúmeras histórias paralelas muito instigantes. Exato. Ele é muito habilidoso, assim. É um livro, assim, difícil espetacular. De explicar, é difícil definir, né, esse livro. É. Mas é espetacular, sim. E para emprestar? Para emprestar, eu vou falar de um livro que eu emprestei para muitas pessoas e que todo mundo ama. E que chama Cramp. Que é da chilena ainda. Maria José Ferrada. Que ela é uma autora que veio da literatura infantil e juvenil, mas esse é para adultos. Só que ela é narrada por uma criança. Que demais. E é muito legal, assim. Eu amo livros narrados por criança e que tem história entre crianças e pessoas mais velhas. E ela é meio uma road movie, que é uma menina que viaja com o pai, que é tipo um caixeiro viajante que vende produtos dessa marca Cramp, que é produtos de serralheria, de prego, serrote, não sei o quê. E ele vai vendendo, né? E ela vai viajando com ele.
E ela que narra a história, e é meio que uma coisa sobre amadurecimento, só que tem um pouquinho de ditadura militar ali, que aparece de uma forma bem periférica, assim, tangencial. Não é sobre isso o livro, mas aparece, só que aparece assim, muito escondido, e na visão da menina também, que está descobrindo as coisas. Interessante. É bem interessante. E é um livro curtinho, e que você devora, assim, muito rápido, e as pessoas costumam gostar muito. E todo mundo que eu empresto chama Cramp. Cramp, C-R-A-M, É da ou é com U? Da editora Moinhos. É com K. Ah, é com K. K-R-A-M-P. E aí, eu emprestei para minha mãe, para minha tia. Minha tia não queria mais me devolver o livro. Falei, eu compro para você, mas me devolve, assim. Então, eu faço e muita isso gente que eu também. falo, assim, todo mundo ama, assim. É um livro fácil de gostar, sabe? Porque, assim, esses outros dois que eu falei, eu amo, mas não é todo mundo que encara, né? Esse aqui? Isso aí. Ah, perfeito. E esse aí todo mundo gosta. É fácil de gostar. Então já vou comprar, porque você não precisa me emprestar. Tá. Eu vou garantir aqui já. E para esquecer? Pra esquecer, sacanagem, né? Não, mas... É um livro que você não se conectou. Eu vou falar um que assim, é difícil, até pra não me complicar aqui. Porque assim, também eu tenho lido poucos livros, porque eu já tô num momento que eu sei escolher o livro que eu vou ler. Eu não vou ler livro que eu sei que eu não vou gostar. Eu falo isso, eu erro muito pouco. Eu erro muito pouco. Mas eu vou falar uma coisa, porque eu li recentemente, é muito engraçado, que é eu fiquei sabendo que o nosso ex-deputado, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, ele escreveu um romance chamado Javier com J. Nossa. E aí, como eu fiquei sabendo? Tem uma moça que se chama Laurinha Lero, que tem um Substack, que ela só faz resenhas de livro ruim. E ela fez uma resenha desse livro, ela fez, li o livro do Mamãe Falei para você não ter que ler. E ela faz a resenha e coloca trechos. Assim, eu só li os trechos que ela colocou na resenha. Mas assim... Eu não sabia desse perfil, assim, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. O texto dela é maravilhoso. E assim... Sério, faça um favor pra você, leia esse texto. E o livro, assim, ele é ruim. Eu nem li, mas eu já sei que é ruim, porque eu li os trechos, né? Eu li a análise dela também. Assim. É ruim num nível que, assim, é tudo que um livro ruim tem que ter. Ele é clichê, explicativo com moralismo, com uma história desinteressante, sem sentido, sem nexo, mal escrito. É tudo de ruim. Então, assim, quando você quer saber o que não fazer na literatura, é isso. Então, esse é um livro para se esquecer, com certeza. Agora... O que é para ser lido, não ser esquecido, é esse texto da Laurinha Lero, que é muito hilariante. Perfil, gente. Então, sim. Fica a dica aí, Fica né? a dica. Ótimo. Eu trouxe duas referências, o do não e a do sim, excelente. Eu queria falar um pouquinho mais especificamente, obviamente, do Caderno de Ossos, que é esse livro aqui maravilhoso que eu falei com vocês no início, que eu li. E amei, Ju, parabéns aí, trabalho maravilhoso. Queria te perguntar aqui, para a gente falar mais um pouquinho dessa história, que eu acho que é uma história que é muito importante de ser falada, e de ser falada continuamente, para que a gente não esqueça desse lugar que um dia a gente esteve, né? Sim. E que a gente beira ele tantas vezes, acabamos, né, de discutir bastante sobre isso na nossa história, inclusive. Você acha que aqui você resgata muito essa história do passado, né? Um passado que assombra o presente, mas ainda mais o futuro. E aí eu queria te perguntar, em cima disso, de onde nasce a inquietação, assim, de escrever esse livro? Eu acho que nasce justamente do período histórico em que eu estava vivendo no momento da escrita. Perfeito. Que eu comentei aqui. Exatamente, eu comecei a escrever exatamente no início do livro, que é 2019, né? Sim. Então, já estava muito angustiada, foi uma angústia mesmo. Uma angústia minha com o que tá... Uma tentativa de entendimento, né? Porque eu acho que a escrita também é um pouco... Quando você escreve, você está tentando organizar um pouco... os pensamentos e o mundo, tentando dar ordem ao caótico ali do mundo, né? E aí eu acho que
o que estava acontecendo no Brasil, principalmente, e no mundo todo, né? A ascensão da extrema-direita, um discurso saudosista, que exaltava justamente esse período da ditadura militar, que me parecia absurdo e incompreensível o que estava acontecendo, né? Parecia que eu estava perdendo, assim, o entendimento do mundo. Eu falei, como é possível? Então, daí nasceu a ideia de escrever esse livro. Eu lembrava mais ou menos um pouco da história da Vala de Peruso. Ela veio para mim, assim, não sei se eu li alguma coisa na época, mas eu falei, nossa, essa história, como eu sei pouco sobre isso, e eu acho que ninguém sabe, deixa eu ver mais, deixa eu investigar. Aí fui conversar com uma amiga da minha mãe, que é bastante envolvida, que é a Melinha Teles, que ela é da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos e bastante envolvida com a história da Vale, com a identificação das ossadas. Fiz uma primeira entrevista com ela e fui ficando cada vez mais fascinada e indignada, né? Com essa história. Mas eu queria falar sobre a minha geração mesmo. Sobre uma geração que não viveu a ditadura militar e que estava vivendo aqueles anos de 2019, 20, 21. E que viveu, assim, nasceu exatamente depois, né, do fim, só que estava ali na infância, naquele momento que tinha acabado de acontecer e que parecia que não tinha acontecido, porque parecia que, para mim, é uma história que foi muito escondida dos brasileiros mesmo. Jogada para debaixo do tapete e que a gente e a gente foi sofrendo os efeitos dessa jogada debaixo do tapete. Porque a coisa, aquele fantasma, né, que começa a voltar, aquela coisa não elaborada, não resolvida, que aí fica... tem essas ameaças de retorno, né? Então, a gente viveu aí, inclusive, uma nova tentativa de golpe. Exato, numa situação muito no violência extremo. Muito grande de discurso, de... Não, o episódio do 8 de janeiro... Uma violência física e uma violência de discurso muito grande, né? Parece que abriu portas assim para as pessoas começarem a falar a maior, uma grande quantidade de coisas absurdas que elas não tinham coragem de falar, talvez pensassem, mas tinha alguma algum receio. Algum receio, alguma... É como se elas tivessem tido uma autorização. Uma autorização para serem sei lá, violentas e odiosas e e autoritárias e é isso. Então foi um momento assim de desorganização do meu pensamento mesmo, uma forma de falar sobre a minha geração, principalmente. Aí é claro que tem a história da Vala como pano de fundo, mas eu queria falar sobre isso, sobre o mundo que a gente estava vivendo. Ju, onde você acha que você fala, né, dessa geração que andou distraída, onde você acha que essa geração se perdeu ou ficou mais desatenta para a gente chegar nesse lugar? Olha, não é uma resposta que eu tenho, assim, não sei. Mas eu acho que o fato do silenciamento contribui, né, de não ter elaborado os traumas do passado, e contribuiu, com certeza. E é isso, a gente foi se distraindo, a gente foi achando que estava tudo resolvido, sem ter resolvido, de fato, sem ter tratado a ferida, né? E a gente, acho que uma grande parte da população brasileira não tem ideia ainda. Não tem nem ideia do que foi, sabe? Tem muito pouco conhecimento. Uma falha de educação também. Mas é isso, tem uma vontade também de esquecer. Vontade demais de esquecer, né? E assim, para um grupo específico é muito conveniente que seja esquecida. Então é muito importante que a gente traga à tona, né? Sim. O tempo inteiro. Você acha que você resgata aqui também durante a narrativa essa coisa dos buracos, né? Esses buracos reais, esses buracos sentimentais. E eu queria te perguntar assim, quais os buracos, né, que chamou mais a sua atenção assim durante esse trabalho de pesquisa?
que chamou mais a minha atenção. Não sei se chamou mais a minha atenção, mas eu acho que eu quis trabalhar com o buraco em vários sentidos, no sentido físico e simbólico. Então, para começar, o buraco... Das famílias, né? Das famílias que ficaram, né? Que não enterraram seus... Então, a gente tem vários buracos no livro. A gente tem a Vala de Perus, que é um buraco, onde foram escondidas as ossadas. Real, né? Um literal. Buraco real. Temos o buraco que tem na garagem da casa da família, que é uma coisa que mostra a decadência daquela família, né? E aquela coisa da construção ruindo um pouco, né? E que o buraco, para mim, também tem essa coisa do que você não vê o fundo, você não sabe o que tem dentro. Então, um pouco de medo daquela coisa ali, que você não sabe o que vai vir dali, né? E tem esse vazio, que o vazio é o vazio da ausência do corpo da pessoa, no caso da tia, né? Que gera uma série de coisas, de traumas na família não ditos também, porque nem se fala sobre isso na família, que tem um tabu, né, a respeito da história dessa mulher. Tem também um certo vazio existencial da protagonista narradora, que ela está num momento muito perdida na vida, né, muito tentando se reaver com o que lhe pertence, a própria família, o próprio país, redescobrindo quem ela é. E aí tem o buraco negro, né? Que ela relaciona com tudo. É muito interessante isso. Todos esses tem buracos. O buraco do olho, né? Que a tia dela não tinha um olho. E a boneca também não tem um olho. Exato. A boneca que ela encontra. É maravilhoso. Então eu fiz fazendo essa pesquisa assim, e fui tentando colocar o buraco, própria narrativa, ela é cheia de buracos também, porque ela está contando uma história que ela não conhece. Demais. Então ela vai colocando trechos de memória, coisas, pesquisas, sonhos, e tem esses espaços físicos no livro mesmo, né? Tem espacinhos ali, então são vários buraquinhos mesmo que eu tentei fazer para ficar essa sensação da ausência, do vazio. Perfeito, maravilhoso. E como tem sido a resposta dos leitores e tudo, ou de famílias que eventualmente ligadas mais direto ou indiretamente com a história em si? Com o fato em si? Tem sido... Não, a reação dos leitores tem sido boa. Eu tenho recebido, assim... comentários, né? Pessoas que vêm me procurar, falando. Então, tá cheirando. Eu não resisto. Super interessante, né? Ver o que porque para algumas pessoas pega mais uma parte, para outras vai pegar outra, a questão mais da protagonista mesmo, porque é um livro também, não é só sobre ditadura militar, né? A gente tem sido muito destacado esse ponto, mas eu acho que ele fala sobre uma mulher dessa geração tentando recuperar o desejo, recuperar quem ela é, exato, né? Entender tem uma coisa da busca, mundo, tem uma coisa de busca muito forte. Entender o mundo que ela tá, um pouco ela usa também a história da tia dela para tentar recuperar ela mesma, assim, para tentar se descobrir enquanto ela descobre a tia. Descobre quem é a tia, ela vai se redescobrindo. E é isso, assim. Então, muito gostoso, assim, entrar em contato com a leitura das pessoas. Que mais você perguntou? Você perguntou da... Não, acho que era exatamente isso, era essa coisa dos buracos de estar em todos esses lugares, né? Que acho que você trouxe muito... Acho que você amarrou muito bem isso e justamente para trazer essas coisas do buraco mais... O buraco mais literal, sim, né? Mas também os simbólicos, né? Então, muito interessante. Posso ler um trechinho aqui? A gente está indo para o final. Tá bom. Vou ler o trecho, a gente vai para o nosso ping-pong. Já se prepara. Mas vou ler um trechinho aqui, a gente vai para o ping-pong e finaliza. Tá. Há muitas formas de desaparecer. Ser uma mala ou uma carta e se extraviar, por exemplo. Nesse caso, a coisa não deixa de existir. Fica apenas ausente para quem a procura. Já tecidos orgânicos e até materiais de construção, como o aço, concretos, tijolos e argamassa, podem ser dissolvidos totalmente pelo ácido sulfúrico. O cloro também pode dissolver coisas por causa da oxidação, por isso faz desaparecer bactérias e micro-organismos. A água faz sumir por completo o açúcar e o sal. E se você jogar uma pastilha numa poça durante a chuva,
ela derreterá em pouco tempo. Quando o animal se extingue, toda a sua espécie desaparece de forma definitiva do planeta. Um dos modos mais eficientes de desaparecer, desconectar-se da internet e limpar o histórico do computador. Mas também seria preciso limpar as lembranças das pessoas que você conheceu. Caso contrário, a sua imagem ainda fica vivendo no pensamento alheio. Sentir-se ausente de si mesmo, esvaziado, o que deve ser o mesmo que não ter desejo. Ficar na penumbra, ser atingido pela lava de um vulcão. Ser uma das profissões que vão desaparecer no futuro por causa do automatismo. Ser um líquido e escoar pelo ralo. Ser um esqueleto sem nome. É que o nome carrega informação demais sobre nós. O que é o contrário de desaparecer. Ser um bicho leve demais que não deixa pegadas. Maravilhoso, parabéns. Obrigada. Muito bom, maravilhoso. Vamos pro nosso ping-pong, então? Olha, eu sou super indecisa. Eu vou sofrer nisso daí, eu vou tentar, tá? Eu gosto. Eu A gente vou adora, sofrer, porque a gente eu sei. bota justamente as cenas da indecisão. Tá bom. Você já bem comentou aí, Lexo Familiar, da Natália Ginsburg, ou As Meninas da Lígia? Ai, já começou mal. Caramba. Caramba, eu vou escolher o léxico, mas com dor no coração. Léxico Familiar ou A Casa da Louca, da Rosa Monteiro? Léxico familiar. Lexo Familiar ou Mrs. Dalloway? Também é difícil, mas léxico familiar vai ganhar. Lexo Familiar ou Garota Mulher Outras, da Bernardina Evaristo? Léxico familiar. Lexo Familiar ou Um Defeito de Cor? Ai, caramba, léxico familiar. Lexo Familiar ou As Cidades Invisíveis, do Calvino? Caramba. Léxico Itália, familiar. Itália. Itália contra Itália. Léxico familiar, vai. Lexo Familiar tá indo bem, hein? Lexo Familiar ou Poeta Chileno, do Zambra? Esse eu amo também. Eu amo também esse Ai. livro. Amo. Aliás, amo Zambra. Eu vou ficar com léxico familiar só pela importância na minha vida, assim, mas Perfeito. eu amo também esse livro. Lexo Familiar ou Tudo Que Eu Levo Comigo, da Herta Miller? Tudo que eu tenho eu levo comigo, Tudo né? que eu tenho eu levo comigo. Ai, eu amo esse livro. Eu vou pegar esse só pra dar uma mudada, mas tudo que tenho eu levo comigo, Tudo porque que eu tenho eu gostei levo muito. comigo ou O Amante, da Marguerite Duras? Tudo que tenho eu levo comigo. Tudo que tenho eu levo comigo, ou pra fechar, tá? Tá. Ou A Invenção de Morel, do Adolfo Ai, Casares? caramba. Invenções de moral. A Invenção de Morel? Acho que sim. Perfeito, então fechamos aqui. Cara, é com a um livro que eu Invenção de lia, Morel. eu li há muito tempo, mas eu lembro que eu amei muito, assim. Então, pode ser que hoje, se eu relesse os dois, eu escolhesse o outro. Mas claro, tá escolhida, já tá tá escolhido. fechou na Invenção de Morel. É uma torturinha esse É jogo. uma torturinha, eu Esse sei bem, jogo é eu sei bem. difícil. Porque também é muito livro bom, né? Muito livro Olha bom. aqui, só tem E clássico aí, aqui. escolher, às vezes, não dá pra escolher entre duas coisas. Você tem que ficar com as duas. E às vezes até a comparação também são coisas muito diferentes, Sim, né? exatamente. Mas enfim, aqui é uma brincadeira, não Sim, é tão claro. pra ser levado... E toda vez que me fala, faz uma Exato, lista não é de levado a 10 sério. livros que não sei o quê. Aí eu vou fazer a exato. lista e eu faço 20. Exato. Aí ela faz uma lista de 20, eu faço 30. E as pessoas adoram, porque a gente traz também referências também, então pega esse vídeo também e acaba, tipo, já que eu vou comprar 5 dessa lista, entendeu? Já que tá nessa... são livros que aparentemente as pessoas gostam e tal, Sim. então já vou levar todo mundo. Claro. Querida, muito obrigado. Muito obrigada. Fechamos aqui a conversa Adorei. maravilhosa, super on time aqui. Obrigado mesmo, obrigado por aceitar o convite, né? Por estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é corrida também. Parabéns pelo livro mais uma vez. Livraço. Tô esperando aí. Organiza essa agenda aí, essa disciplina. Essa rotina. Que a gente quer ler mais você. Eu quero ler muito mais sobre o que você vai escrever aí ainda. Se Deus quiser, vai escrever muita coisa ainda maravilhosa pra gente. Então, obrigado, tá? Obrigado muito mesmo. Obrigada, assim. gente. Prazer Muito enorme. obrigada. Um papo super gostoso. Adorei o papo também. Adorei a conversa, as perguntas
E obrigada pelo convite e para todo mundo que está escutando, ouvindo, assistindo. Tá bom. Muito obrigada também. Um beijo. Tá ótimo. Gente, obrigado aí, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam também do episódio. E já já a gente se encontra novamente num outro episódio com outra conversa maravilhosa como essa que a gente acabou de ter aqui, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já já. Beijo.